Salve, doutores! Meu nome é William Reis e a gente vai estar dando continuidade à nossa aula de análise fundamentalista, nosso mini curso, melhor dizendo. E aí, antes de iniciar a nossa parte 3, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Para estar dando aquela moral aí pra gente. Curte também esse conteúdo, porque isso ajuda no engajamento aí. E aí ajuda o YouTube mostrar e mandar para mais pessoas esse vídeo aqui, beleza? E aí peço que você compartilhe com seu amigo que está estudando sobre análise fundamentalista. Esse conteúdo aqui vai ser de grande valia para ele também, beleza? E aí vamos lá, a gente terminou a aula passada aqui nessa parte de DRE e agora a gente vai continuar aí com a nossa aula, tá bom? E aí vamos lá, cotação acompanha lucro, tá? Pessoal, as empresas de uma maneira geral, se ela estiver dando lucro, a cotação, o preço ali daquela ação, ela tende a subir. E aí é o seguinte, no mercado é muito difícil a gente afirmar alguma coisa. Quando você estuda finanças e economia de uma maneira geral, é difícil você falar que algo é assim e algo é assado. Normalmente a resposta depende é a mais sensata na maioria dos cenários, né? Só que tem uma coisa que a gente consegue quase que afirmar ali no mundo das finanças, que é cotação acompanha lucro. Mesmo assim é no longo prazo, porque no curto prazo a gente vê algumas discrepâncias ali, né? Então até coloquei aqui nos slides que é difícil afirmar alguma coisa em finanças, mas olha só, na maioria dos casos a cotação acompanha o lucro. E aí é sempre bom ver os fundamentos da empresa. Se a empresa mantiver esses fundamentos e aí continuar dando lucro, ela tende a ter uma valorização ali no longo prazo, né? E aí no curto prazo há sempre distorções. Pode haver ali risco sistêmico, risco setorial. Aí vamos pegar um exemplo de risco sistêmico. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está trancado em casa, a gente está em quarentena devido aí ao Covid-19, tá? Então é um risco sistêmico, parou tudo e parou o mundo inteiro, né? Então não tem nem como você conseguir escapar de um negócio desse. O mundo inteiro parou, as ações caem, a renda fixa cai, o preço da sua casa cai também, o preço do seu carro cai, a empresa que você trabalha cai, o preço cai, tudo. Quando o mercado está em queda, tudo cai. A diferença é porque a sua casa você não fica olhando todo dia o preço dela. Então você fica tranquilo, mas as ações estão lá, cada segundo está sendo cotado ali o preço. E é por isso que as pessoas desesperam e acabam vendendo. Mas não se engane. Quando está tendo momentos como esse, tudo cai. Então não tem como a gente fugir muito. E aí, empresas que são boas, que dão lucro, nesse momento estão em baixa. Então é um momento excelente que você pode estar comprando boas empresas a um preço muito baixo, né? E aí, seguinte, primeira coisa que a gente tem que olhar para uma empresa é se ela dá lucro, tá? Então, pelo menos eu, pessoalmente, quando vou olhar uma empresa, a primeira coisa que eu vou olhar é o lucro, depois vem a governança corporativa. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, para poder mostrar que a cotação acompanha o lucro ali no longo prazo. Melhor dizendo, o lucro da empresa, se ele está subindo, a cotação tende a subir também. Trouxe aqui alguns exemplos de empresas bem diferentes, de setores diferentes, tá? E aí a gente vai estar analisando. E aí para fazer essa análise, eu vou lá no site Fundamentei. Esse site aqui é bem interessante, do professor Eduardo Cavalcante, tá? É gratuito para você utilizar esse site. Basta se inscrever, colocar lá seu e-mail certinho, bonitinho. Ele não fica mandando mensagem toda hora, é tranquilo, tá? E aí é o seguinte, quando você vai lá no site dele, lá embaixo, ele tem um resumo bem interessante, certo? Ele traz aqui os indicadores fundamentalistas da empresa e aqui ele traz os gráficos, né? E aí você consegue filtrar, eu vou ocultar todos e vou filtrar só pelo lucro líquido. Você clica aqui nele e aí a gente está olhando aqui o Itaú. Acabou que eu nem mostrei aqui, ó. A gente está olhando aqui o Itaú, tá bom? Esse banco aí, o maior banco da América, né? E olha só que coisa interessante. O banco lá em 2015 deu 26 bilhões de lucro, 2016 caiu e aí de 2016 para cá, ó, renda fixa praticamente, ó, vem só subindo, ó, em uma curva linear, né? E aí vamos olhar o gráfico de Itaú nesse período. Vamos aqui, YouTube 3. Olha só o que que aconteceu. Peguei também de 2015 para cá, tá? Olha só, 2015 aqui, ó, caiu um pouquinho até 2016, ó. De 2016 para cá, ó, a ação não para de subir. Mas claro, no meio do caminho tem um monte de coisas aqui, ó,
ela oscila, né? Aqui, ó, greve dos caminhoneiros, olha só o que aconteceu com a empresa. Mas veja que no longo prazo está subindo, olha só. Nem tão longo assim, né? Um prazo ali de 4 anos. Se você tirar esse momento de Covid ali, que tudo caiu, a empresa subiu mais de 200%, olha só. Então veja aqui, ó, cotação acompanha o lucro. Olha só como está bem parecido o desenho da cotação com o desenho do lucro da empresa. Vamos olhar uma outra empresa aqui. Vamos ver Cielo. Cielo, a gente viu aí que passou um momento meio conturbado, aí tá um pouco difícil, né? Entrou muito concorrente, e aí acaba que a empresa teve as margens reduzidas, né? Vamos lá, vamos ver lá embaixo. Ó, os indicadores fundamentalistas, esse site aqui, o Fundamentei, é muito bom, tá? Eu vou ocultar tudo e vou ver só o lucro líquido. Pessoal, lembrando que eu estou sendo bem simples aqui no curso, né? É mais para dar uma ideia para vocês de como que funciona. A gente vê lá do começo, a gente vê aprendendo ali um pouquinho ali sobre como que funciona ali o análise fundamentalista, que você vai comprar por longo prazo, né? Aí a gente viu um pouquinho como que funciona a contabilidade, e agora a gente vai ver alguns índices aí, alguns indicadores. Aí a gente está vendo agora o lucro líquido, vamos ver governança corporativa nessa aula, tá bom? E aí, para analisar uma empresa, a primeira coisa que eu olho é a questão do lucro líquido. Então, veja bem, Cielo. Olha só, Cielo estava com lucro legal ali, ó, 3 bilhões em 2015, subiu um pouquinho em 2016, 17 manteve, olha só. Do meio de 17 para agora, só caindo. Tá quase que uma renda fixa ali ao contrário, né? O negócio só caindo ali, olha só. Vamos olhar agora o gráfico de Cielo para a gente ver o que está acontecendo ali na cotação da empresa. Olha só que interessante. 2015, ó, a empresa caía, subia, mas não estava fazendo nada, né? A partir de 2018, olha o que aconteceu com a cotação da empresa. O negócio começou a despencar, saiu ali em média de R$ 20 ali, ó, R$ 21, e olha só, tá em R$ 4 agora. O negócio despencou. Por que despencou? Porque a empresa deixou de dar lucro. Olha só, o lucro da empresa está começando a cair, está despencando. Na verdade, ela está dando mais de 1 bilhão de lucro, mas está cada vez caindo mais, entrando concorrentes, né? Então, o lucro da empresa caindo, a cotação cai também. Vamos ver um outro exemplo aqui, Magazine Luiza, queridinha aí também do mercado, né? Olha só, Mglu, Magazine Luiza, vamos lá, vamos pegar um monte de exemplo aqui para a gente ficar craque nisso daí. Olha só, vou ocultar tudo e pegar só o lucro líquido. Olha só o que aconteceu. Em 2015 a empresa estava dando prejuízo, olha só. Aqui nesse eixo aqui, o eixo Y, ó, tá zerado aqui, a empresa estava dando quase 100 milhões de prejuízo, e a partir de 2016, ali final de 2015, começou a dar lucro. E aí, olha só, linha reta para cima. Vamos olhar o gráfico de cotação aqui de Mglu 3. Olha o que aconteceu em 2015, olha só. A empresa custando 41 centavos, 26, olha só. E aí depois vem subindo, ó, 2016, 17 começou a subir e não parou mais, né? Ah, William, mas como é que a empresa foi negociada a 12 centavos? Olha só, a gente olhando aqui o preço, ó. Isso daí acontece porque as empresas vão fazendo um negócio chamado de split, elas vão dividindo ali o preço da cota. Mas não vou entrar nesse mérito agora, senão a aula vai ficar muito longa. Mas veja, estou querendo mostrar para vocês que a cotação acompanha o lucro. Se a empresa está dando lucro, a cotação ela tende a subir. Ah, William, mas a cotação já subiu demais. A empresa está dando lucro? Isso daí tende a continuar subindo, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui, Ambev. Ambev é a maior cervejaria do mundo, né? Olha só, a Bev, ticker deles, né? Olha só, em Ambev, vamos lá embaixo, vamos ocultar tudo, lucro líquido. Olha só que coisa estranha que aconteceu aqui. A empresa estava ali dando 13 bilhões de lucro, em 2015, 2016 manteve, aí depois caiu forte em 2017, voltou a subir, mas veja que está andando de lado, né? Ela subiu um pouquinho, caiu, mas não está saindo ali, não está subindo igual a gente viu Itaú, Magazine, e também não está caindo como Cielo. Então, está andando de lado. Olha só o que a gente vê no gráfico de Ambev. Olha só, de 2015 para cá, andando de lado também, a empresa nem sobe nem cai, anda de lado, não está fazendo muita coisa, porque a gente viu que o lucro da empresa não está fazendo nada também, né?
Acabei que eu confundi aqui os dados. Olha só, Raia Drogasil. Confundi aqui os botões, né? Olha só, Raia Drogasil. Vamos subir aqui, ó. Vamos lá, colocar o ticker. RADL Raia Drogasil. Esse site aqui fundamental é bem interessante, tá, pessoal? Para você estar fazendo suas pesquisas aí. Ó, vamos pegar aqui o lucro líquido. Porque é muito mais fácil você olhar esse gráfico aqui do que ficar olhando indicador, número por número, né? O gráfico facilita muito. Olha só, o lucro líquido da empresa, ó, você vê que vem subindo. Ó. Então, ficou um pouco longo ali essa subida, né? 2015, 16, 17, não subiu tão forte, mas vem andando de lado. Mas olha só, de 2018 para cá, ó, subindo forte ali a cotação da empresa, né? Vamos olhar aqui, Raia Drogasil. Olha só, a empresa veio subindo, ó, bem parecido com o que a gente viu do lucro, né? Ó. Subindo ali, não estava tão forte, mas estava subindo, aí deu uma corrigidazinha aqui, ó. De 2019 para frente, olha só como subiu forte ali a empresa. Ó. Vamos pegar aqui, ó, de 2019, no começo de 2019, ó, por aqui, ó, a empresa subiu. Aí eu tô tirando agora o efeito do coronavírus, ó, 124%. A empresa disparou. Vamos olhar agora um outro exemplo, Oi. Oi, que muita gente tem ficado de olho aí. Pessoal, cotação, ó, Oi BR. Cotação acompanha lucro. A gente está vendo aqui um monte de empresa de um monte de setor diferente. Talvez esteja até chato aqui estando de exemplo, mas é para ficar fixo aí na sua mente. Vamos ocultar tudo, ó, lucro líquido. Olha só, a empresa, ó, aqui ó, zero, está dando prejuízo. Deu prejuízo em 2015, 16, 17. Aí deu um lucro ali em 2018, mas já voltou a ter prejuízo agora em 2019. Vamos olhar aqui o gráfico de Oi BR. Olha o que aconteceu. 2015 caiu aqui a empresa, aí 2016 deu uma subida, caiu de novo, subiu aqui em 2017, caiu, ficou subindo, aí agora aqui ó, de 2017 ó, o ponto máximo ali R$4,60, de 2017 para cá a empresa só cai, tá valendo agora aqui ó, nesse momento 60 centavos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, então veja que a empresa só está caindo. Então pessoal, cotação acompanha lucro. Então a primeira coisa que eu olho quando eu vou analisar uma empresa é essa questão se a empresa dá lucro. Está dando lucro? Ah, beleza. Então vamos começar a analisar essa empresa, tá? Não vamos descartar. Ah, a empresa está dando prejuízo. Já descarta já. A não ser que você queira achar empresas ali para entrar no modelo de turnaround, né? Que são empresas que estão ruins das pernas, estão dando prejuízo, às vezes estão em recuperação judicial. Você quer investir nessas empresas porque você quer ter um ganho muito grande, mas o risco também é muito grande. Então, se você quer tranquilidade nos investimentos, pegue empresas boas, empresas sólidas. Uma pequena parte ali você pode deixar em empresas um pouco mais arriscadas, que estão passando um momento difícil, porque realmente se ela subir, vai te dar um ganho maior, né? Mas só que isso daqui é olhar essa base que eu estou passando para você já vai te fazer sair de muita tranqueira. A empresa está dando prejuízo recorrentemente, está ruim, então nem olha essa empresa. Ah, deu prejuízo um ano aqui, mas foi porque aconteceu um evento esporádico. Vamos analisar a empresa, então, vamos olhar com mais detalhes. E aí, pessoal, nessa aula parte 3 eu ia já falar um pouquinho de governança, que é o segundo passo que eu olho, mas só que o vídeo vai ficar muito longo. Vou falar na próxima aula sobre governança corporativa, que é o segundo indicador que eu olho. E aí, caso você esteja curioso, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, tá? Porque na hora que eu lançar o próximo vídeo de governança, já vai aparecer para você ali o que eu postei o vídeo, tá? Se você não fizer isso, às vezes o YouTube não manda para você o conteúdo, aí fica chato, que a gente posta conteúdo e não chega até você. Então se inscreve, ativa o sininho, compartilha para o seu amigo que está estudando esse tipo de conteúdo, beleza? Vai ser de grande valia aí para ele. E pessoal, no mais, vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, tamo junto, abraço. Se inscreve também lá no nosso Instagram, conversa comigo lá no direct, que aí se você quiser ter um curso mais aprofundado, a gente pode fazer aí também, beleza? E é isso daí, doutores. Abraço para vocês, valeu!